O Nair fica escondido esperando o momento certo para se aproximar, e quando essa garota sai, ele vai na direção dela e fala: "E aí, como você está? Fez as unhas?" E ela fala que sim e mostra as unhas para ele. Ele segura a mão dela e diz que gosta de branco pérola. Em seguida, ele pergunta o nome dela e se apresenta. Ele fala que acabou de se mudar e que está apenas tentando fazer novos amigos. Mas quando ele tenta pegar o contato dela, ela não chega a dizer que tem um relacionamento, mas diz que tem um cara. Eu tenho que confessar que ela trata ele muito bem, sorri para ele, responde as perguntas, mas até agora não demonstrou nenhum interesse, ou pelo menos não até ver o carro. E quando ela pergunta se o carro é dele e ele responde, ela fala que o carro dele é muito bonito. E ele fala para ela chegar mais próximo para dar uma conferida no carro. Então ela decide voltar, mas não para de elogiar o carro dele. Ele fala que esse é apenas um dos brinquedos dele e que o mais novo ainda está sendo enviado. E quando ela pede para ele abrir a porta do carro para ela dar uma olhada, ele pergunta qual é o carro do namorado dela, e ela diz que é um Toyota Camry e dá uma gargalhada. Sinceramente, eu não entendi o porquê da risada. Será que é porque, com o dinheiro que se compra uma Lamborghini, daria para comprar 14 Toyotas Camry? E depois que ela fala que o carro dele realmente é muito bom, ele pergunta se ela já esteve num carro desses antes. Ela responde que não, e em seguida pergunta para ele se ele gostaria de levá-la para dar uma volta. E é claro que ele fala que ela pode entrar. E enquanto ele vai dando a volta, ele fala que não dá para entender se ela tem namorado, o que ela está fazendo dentro desse carro. E agora não demora muito até ele ir direto ao assunto e pergunta para ela o que ela veio buscar dentro do carro. E eu acho que ela foi pega de surpresa. Ela começa a rir e diz que não sabe. Ele fala que vai abrir o jogo para ela e que está procurando uma namoradinha como ela, e que poderia pagar as contas dela e até mesmo o aluguel da casa. Ela até chega a dizer que paga as contas dela, mas depois acaba dizendo que o que ela gosta é de fazer compras. E por final ela acaba aceitando a proposta dele. Ele fala que vai levá-la para fazer compras, mas antes de ir ele precisa fazer uma coisa. E assim que ele chega, ele já vai pedindo para ela sair rápido do carro. Ele fala que não gostou da atitude dela porque no início ele tentou conversar com ela, mas ela disse que tinha namorado. E fala que se ela realmente tivesse namorado, ele respeitaria isso, mas que ela resolveu mudar de ideia quando viu o carro dele. E fala que ela é uma interesseira porque ele acabou de comprar ela dentro do carro, e pede para ela se afastar do carro dele. Ela fala que vai ficar feliz em sair do carro dele, que provavelmente deve ser alugado. Já ele diz que não se importa com o que ela fala e pede para ela ficar bem longe do carro dele. E termina dizendo: "Vai procurar o seu namorado. Tchau, interesseira." O Joe decidiu fazer essa pegadinha no meio do estacionamento. Só que dessa vez ele tá pegando bem pesado. Tá com a camiseta rasgada e descalço. Vamos ver o que vai dar. Assim que ele vê a garota, ele pergunta pra ela se ela tem algo pra beber. E fala pra ela que tá com muita sede. E ela fala pra ele que não tem. Mas quando ele se aproxima, ele fala pra ela: "Nossa, como você é linda." E ela até parece ter gostado do elogio. E ele pergunta qual o nome dela. Mas ela não responde, e meio constrangida e sem saber o que dizer, ela acaba perguntando o nome dele. Assim que ele fala o nome dele, ela acaba falando o nome dela também. Claro que não dá para saber se ela falou a verdade. Em seguida ele pergunta para ela se ela tem algum dinheiro. Depois que ela fala para ele que não tem, ele fala para ela que perdeu a carteira e que a camisa dele tá rasgada porque ele foi limpar o suor e acabou rasgando a camisa. Ela fala para ele que sente muito porque sabe que ele está passando por um momento difícil. Ele pergunta para ela: "Você não tem nenhum dinheiro?" E ela responde dizendo que não tem nada para dar para ele. Em seguida ele pergunta para ela se ela é solteira.
e ela responde dizendo que tem namorado. Mas quando ele tenta se aproximar, ela fica com medo dele. E ele fala pra ela: "Meu Deus do céu, tá na luz do dia, você acha que eu vou fazer alguma coisa com você?" Depois que ele percebe que ela não quer mais conversa com ele, ele decide ir embora. Mas ela começa a mudar de ideia quando ele abre a porta do carro. E ela pergunta para ele se o carro é dele. E ele fala para ela que esse é apenas um dos carros dele. Ele pergunta para ela se ela gosta do chinelo de grife dele. Ela fala para ele que pode comprar o que ele estiver precisando. E ele fala para ela: "Ué, você disse que não tinha nenhum dinheiro." Mas ela fala para ele que tem cartão e que pode levar ele aonde ele quiser. E ele fala para ela: "Eu achei que você não tinha gostado de mim porque você não quis comprar nenhuma bebida para mim." Ela fala para ele que gostou muito dele sim, que ele combina muito com o carro, e chama ele para ir com ela para resolver o problema dele. E na conversa ela deixa claro que está interessada nele. Mas ele fala para ela: "Mas calma aí, você disse que tinha namorado." Mas parece que ela está determinada a fazer de tudo para entrar nesse carro. E dentro do carro, pode acreditar, ela já começa logo falando para ele que eles poderiam ir numa loja para ele comprar alguma coisa para ela. Ele fala para ela que odeia dizer isso, mas vai ter que dizer. E fala que ela é muito interesseira. Ela fala para ele que não é interesseira e fala que nem precisa disso. Ele fala para ela que ela não queria falar com ele, mas quando ela viu o carro, ela mudou de repente. Mas de repente ela fala para ele: "Você poderia ter tido tudo isso." E eu acho que isso não fez muito bem pro Joel não. Eu acho que o cérebro dele deve estar bugado até o dia de hoje. E até parece que ele ficou hipnotizado. E só volta ao normal quando ela bate forte a porta do carro dele. Hoje nós vamos começar com o Anthony abordando essas garotas com o seu jeito espalhafatoso. Quando ele pergunta o nome da primeira garota, ela fala que o nome dela é Karen, mas não aperta a mão dele. Já a segunda fala que o nome dela é Victoria, aceita apertar a mão dele e dá um sorriso. E quando ele pergunta o que elas estão pensando em fazer, a Carrie fala para ele que eles vão para um clube. O Anthony pergunta se foi algum cara que convidou elas e pergunta qual o nome dele. A Carrie responde dizendo que o Anthony não precisa saber quem é, mas deixa claro que ele disse que era rico. Então ele fala para ela que se ele disse que tinha dinheiro é porque provavelmente não tem. Ela fala que ele não deveria estar falando de uma pessoa que ele não conhece e pergunta se com essa roupa ele está vindo da igreja. Ele fala que ele pode deixá-la na igreja se ela quiser, mas se ela preferir ele pode também deixá-la nas nuvens. Em seguida ele tenta pegar o número dela, mas ela fala que tem namorado. Então ele fala que tá tudo bem e que ela não precisa apertar a mão dele. Mas quando ela vê o carro dele, ela começa a se aproximar e fala que não sabia que ele tinha esse carro. E ele fala que ela não sabia porque ela ainda não conhece ele. Ela fala que é um ótimo carro e pergunta se ele está pensando em fazer alguma coisa agora. Ele fala que ainda não sabe, que não entendeu o interesse dela de repente depois que descobriu que o carro dele é esse e que ela não tratou ele muito bem. E olha para Victoria e fala que ela não, que ela é uma garota legal. Depois que a Carrie pergunta para onde ele estava indo, ele fala que estava indo procurar alguma coisa para comer e pergunta para Victoria se ela gosta de sushi. E depois que a Victoria fala que não gosta de sushi, ele fala que tudo bem, que eles podem comer uma pizza. Então ele pergunta se elas querem ir com ele. E enquanto a Victoria fica indecisa, a Karen tenta convencê-la de ir. E depois que a Victoria fala que ele é um cara legal, ela acaba decidindo ir. Já a amiga fala que vai no banco da frente. O Anthony diz que não e pede para ela dar 3 passos para trás e fala que é Victoria que vai no banco da frente.
E ela pergunta para Victoria o que ela está fazendo. E ela começa a rir e diz que simplesmente está sentando. O Argen vê essa garota com o carro parado, decide se aproximar e pergunta se está tudo bem. E ela fala para ele que poderia estar melhor. E ele pergunta qual é o problema com o carro. Ela fala que ainda não tem certeza, que está tentando descobrir agora. Ele fala que tem uma loja de carros ali perto e se ela quiser ele pode consertar para ela. E quando ela fala que não precisa, ele pergunta se quem vai consertar é o namorado dela. E ela fala que está ligando para alguém, mas agradece. E ele pergunta, a propósito, qual o seu nome? E agora ela pega pesado e diz que o nome dela não é da conta dele. Ele fala que pode ajudar e que está muito quente para ela ficar ali esperando alguém. E em seguida ele já aproveita também para pedir o número dela. Além de não dar o número para ele, ela diz que está com tudo sob controle. Resumindo, ela está implorando para ele ir embora. Mas alguns minutos depois ele volta com a Ferrari. E de uma forma totalmente receptiva, ela pergunta se ele decidiu voltar. E depois que ele fala que sim, ela pergunta se ele realmente tem uma loja nessa rua. E ele fala que foi isso que ele disse e pergunta por que ela não acredita no que ele fala. Ela fala que, para ser honesta, realmente ela não acreditou. Bom, mas agora quando ele oferece novamente ajuda para ela, as coisas mudam e ela acaba aceitando a carona dele. Ele vai dar a volta no quarteirão e vai parar no mesmo lugar, mas antes mesmo disso acontecer, ele consegue o número dela. E quando ela percebe que eles estão na mesma rua, ela pergunta se eles ainda vão consertar o carro dela. E ele fala que não e pede para ela sair rápido do carro dele. Ele fala que tentou iniciar uma conversa com ela, mas ela foi muito rude com ele. E ficou tentando tirar ele do caminho a toda hora, mesmo sabendo que ele só estava querendo ajudar. E ela tenta se justificar dizendo que não sabia se ele estava falando a verdade. Ele fala que é por isso que ele trouxe ela de volta, que ela não quis dar o número para ele, mas depois que ela viu a Ferrari, ela resolveu mudar de ideia. E quando ela fala que o carro dela realmente está quebrado, ele fala que a oficina é logo ali na frente e que ela pode ir andando. E de uma forma irônica, ela agradece. E ele responde da mesma forma e fala para ela, que isso de nada. Quando esse pobre youtuber, disfarçado de trabalhador comum, pede o telefone para essa garota sem nenhuma pena, ela pergunta para ele em que mundo que ele vive que uma garota como ela falaria com um cara como ele. Então ele pergunta se ela tem namorado ou algo assim. E sem nenhuma paciência ela fala que tem namorado e que já namora com ele há bastante tempo. Mas de repente, quando ela vê o carro, ela fala pra ele, calma aí, esse é seu carro? Ai meu Deus do céu, me desculpa, vem cá, me dá um abraço. Já ele pergunta, mas e o seu namorado? Bom, mas agora ela já fala que o namoro não anda lá essas coisas. Ele fala que ali atrás ela não queria falar com ele e que agora ela quer, e pergunta se ela mudou de ideia por causa dele ou por causa do carro. Ela diz que é um pouco por causa dele e um pouco por causa do carro, e fala que tem namorado, mas que ela tem que pensar nela também. Já ele fala pra ela, mas você tá disposta a mandar uma mensagem pra ele agora terminando o namoro? E ela pede pra ele esperar que ela só precisa de 1 segundo pra fazer isso. E ele pergunta novamente se ela realmente está decidida em terminar com o namorado. E nessa hora ela começa a falar mal do namorado, dizendo que ele não trata ela bem e que ele mal tem tempo pra ela. Ele diz que só queria saber se ela falaria com ele, mas que ela não passou no teste, e que ele acabou descobrindo que ela é uma interesseira. Ela fala que foi ele que começou uma conversa carinhosa, até mesmo chamando ela de neném, para depois de tudo isso agora ficar chamando ela de interesseira.
E ele se defende dizendo que não chamou ela de neném em momento algum. E ela fica mais alterada e começa a gritar cada vez mais alto. E quando ela vai na direção dele, ele cuida de fechar a porta do carro o mais rápido possível. E ela pergunta qual é o problema dele e fala novamente que ele disse sim que ela era o neném. Bom, eu mesmo verifiquei e a verdade é que ele não disse nada disso. E em seguida ela fala também que ele está pensando que vai embora depois de ter dito que ela é uma interesseira. Ele fala que ela é uma interesseira que tem namorado e que vai ser melhor para os dois se ela for embora. O Opto decidiu ir para a rua na busca por mais uma interesseira, mas nem sempre é tão fácil quanto parece. Ele decidiu perguntar para essa senhora se ela viu alguma interesseira por aí. Pelo visto, eu acho que não. Bom, mas não tem problema, porque parece que tem uma interesseira ali. Mas será que é interesseira mesmo? É isso que nós vamos descobrir agora. O Opto chega dizendo que ele estava ali atrás quando decidiu se aproximar porque achou ela muito atraente. E depois que ela agradece, ele pergunta se ela mora ali por perto. E ela fala que mora perto e explica que é ali mesmo no quarteirão. Em seguida, ele pergunta se ele pode pegar o número de telefone dela. Mas quando ela fala que nem conhece ele, ele pergunta se tem algum problema com ele. Ela diz que ele está muito bem, mas é porque ela precisa de um tempo para ela. E com um jeito sedutor, ele fala para ela que vai buscar o carro dele e quando ele voltar ele vai fazer ela mudar de ideia. Mas ela fala que ela acha que ele não vai fazer ela mudar de ideia. E quando ele chega, ele fala para ela que ele disse que ia voltar. Depois que ela pergunta que tipo de Lamborghini é essa, ele fala que é quase um filho para ele, mas que agora tem uma gata que ele está muito interessado. Aparentemente ela até parece ter gostado das coisas que ele fala. E em seguida ela pede para tirar uma foto com o carro. E depois que ela tira a foto do carro, ele fala que realmente gostou muito dela. Mas ela diz que recentemente ela terminou um relacionamento de muitos anos e que agora ela precisa de um tempo para ela. Mas por final ela acaba pegando o contato dele. Olha, tudo bem que ela acabou pegando o contato dele só depois que ela viu a Lamborghini. Mas na verdade ela está mais parecendo uma garota machucada com um relacionamento antigo do que propriamente uma interesseira. Mas e na opinião de vocês? Foi interesseira ou não foi interesseira? Dessa vez, o Nate decidiu fazer a pegadinha com essas duas amigas. Ele usa uma estratégia que ele utiliza bastante, que é de pedir uma informação só para não demonstrar interesse. Mas elas percebem que o Nate quer mais do que apenas uma informação, e fala que ele está invadindo o espaço delas. E elas começam a rir e até mesmo debochar da cara dele. E depois que ele fala que é novo na cidade, elas olham ele de cima a baixo e falam que ele não é bom o suficiente. Nessa hora o Nate se apresenta e pergunta o nome delas, mas elas preferem não responder. Em seguida elas começam a questionar a roupa dele, e até mesmo dizer que o diamante que está no cordão dele é falsificado. Mas depois de tudo isso, o Nate ainda tenta pegar o número de telefone delas. Mas a garota com a calça que até parece que foi rasgada por algum animal selvagem diz que não tem telefone. E depois dessa, a melhor coisa é ir embora mesmo. E quando elas perguntam se o carro é dele, ele já responde diferente e fala que se ele está abrindo a porta do carro, então é porque o carro é dele. Ela fala que o carro dele é muito bom e que ele poderia levar as duas para comerem alguma coisa. Quando Nate pergunta o que elas gostariam de comer, ela fala que seria bom comer um bife ou alguma outra coisa assim. Provavelmente elas querem um restaurante caro, mas o Nate acaba propondo uma lanchonete mesmo. Mas ela responde dizendo que ele tem um carro bom e que ele pode levá-las para um lugar melhor. Quando Nate fala que o carro só tem um assento, a de cabelo rosa não pensa duas vezes e fala que é ela que vai e deixa a amiga sem reação. Tem algumas oportunidades que não dá para pensar duas vezes, mas não podemos dizer que ela está com muita sorte de ter largado a amiga para ir embora com Nate. Ela já entra no carro toda sorridente, mas o Nate consegue acabar com esse sorriso quando pergunta há quanto tempo ela conhece a amiga dela. O Nate pergunta por que ela tratou ele tão mal e fala que ela só está com ele por causa do carro, e pergunta também como se chama uma pessoa que faz isso. E depois que ela mesma responde interesseira, ele pede para ela sair do carro.
Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.